Paz do Senhor, meus queridos. Estou passando aqui para deixar uma palavra no coração de vocês, né, nesse fim de tarde, em relação às características de um seguidor de Jesus. Eu meditando aqui no livro de Atos, no capítulo 6, e vendo o relato aqui no versículo 5, onde falam as características de Estevão. E aqui descrevem ele da seguinte forma: como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um homem que orava. Aleluia. E aqui, amados, eu quero deixar 3 características que falaram forte ao meu coração. E eu creio que vai ser de grande edificação para a vida de vocês. Nesses dias em que nós estamos passando por essa pandemia, por todas essas tribulações, essas lutas, perdas, eu meditando esses dias, venho acompanhando as redes sociais, acompanhando lives de pastores, homens renomados, homens a quem o Senhor confiou grandes ministérios e que de repente, eu não sei por qual motivo, de repente retrocederam, voltaram atrás naquilo que pregavam, nas suas mensagens. Mensagens estas, diga-se de passagem, que muitos foram impactados por elas há alguns tempos atrás. Homens que Deus tirou do anonimato, né? E colocou em evidência. Homens a quem Deus transformou em verdadeiros pescadores de almas, mas que nesse tempo tão difícil onde nós estamos, a qual nós estamos atravessando, né, que deveria não ser algo inesperado pela Igreja do Senhor, porque é algo que as Escrituras nos relatam em vários livros, né, que para o final dos tempos nós veríamos diante dessas situações, dessas pandemias de mortes, de desamor, de pai contra filho, filho contra pai, né? Mas, infelizmente, eu creio que a igreja dessas últimas 2 décadas, ela saiu um pouco da direção do evangelho genuíno, digamos assim, e começou a viver um evangelho de prosperidade, um evangelho que só é amor, um evangelho que não é o evangelho de Jesus, né? Porque o evangelho de Jesus, quem conhece as Escrituras, quem tem uma vida dedicada à oração e procura manter uma visão espiritual sobre o reino de Deus, você observa que o evangelho de Deus, ele é um evangelho que você tem muito bônus, mas para que você alcance esse bônus, existe um ônus. E esse ônus, as pessoas hoje em dia não querem pagar. Eles não querem mais se arrepender dos seus maus passos, dos seus maus caminhos e aceitar a soberania de Deus, a vontade dele e se submeter a essa vontade, né? Então, amados, eu tenho aprendido isso, até mesmo na congregação a qual eu faço parte, na qual eu fui escolhida por Deus para ser consagrada como missionária. Eu tenho aprendido com o meu pastor que um dos dons que mais nós devemos buscar do Senhor é o dom do discernimento.
porque ele é muito importante, amados, porque nós estamos vivendo um tempo onde muitos falam de Deus, falam do Evangelho, mas poucos vivem. E a gente tem que ter um discernimento para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não seja levado a pecar, para que a gente não venha desvirtuar aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi pregado. Quem tem uma raiz no Evangelho, digamos assim, quem foi criado no Evangelho, ele sabe que o Evangelho, ele nunca mudou. O Evangelho do Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo. Se hoje está sendo pregado de forma diferente, tem coisa errada na vida dessas pessoas que estão pregando. Você tem que começar a observar. Você tem aqui como Estevão foi observado. Quando Estevão foi escolhido aqui para ser diácono, a Bíblia diz que ele foi analisado e acharam nele as características de ser um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus, um homem que mesmo no meio às provas ele não recuou. Quando ele estava ali para ser apedrejado, para sucumbir, para morrer, ele não olhou ao cenário que estava à sua frente e nem ao seu lado. Ele manteve seus olhos fixos no céu. Aleluia. Essa é uma outra característica de um seguidor de Jesus. Por mais feio que esteja o cenário à sua frente, ao seu redor, você continua olhando para o céu. Aleluia. Porque você tem a convicção que é de lá que vem o seu socorro. Aleluia. Você tem a certeza, a fé, que o Senhor é o teu socorro bem presente na angústia e que Ele está no controle de todas as situações e que tudo acontece debaixo da sua ordem, da sua determinação. Nenhuma folha sequer cai sem que o Senhor autorize. Então, se nós estamos vivendo esse tempo, meus amados, esse tempo é bíblico, é profético, era esperado. Então, que nós venhamos usar este tempo a favor do alimento espiritual, de alimentar o nosso espírito. Não nos atenhamos às reportagens, às maledicências, a tudo isso que está sendo divulgado nas redes sociais, nas mídias, que só levam ao desespero, só levam as pessoas a perder a noção, a ficarem dominadas pelo medo, pelo temor, pela ansiedade, a entrar em depressão. Hoje eu vi uma reportagem na rede social de um paciente acometido por esse vírus que não suportou e se jogou de um andar, do 5º andar do hospital onde ele estava internado. E isso foi uma coisa que eu já vinha orando e o Senhor tinha me mostrado em sonho. E é muito triste. É muito triste. Então, que nós venhamos buscar mais de Deus, que nós venhamos buscar alicerce, reforço, segurança na palavra do Senhor, na presença dEle. Porque a presença de Deus, mais uma vez, eu digo a vocês, ela é quem nos alimenta, ela é quem nos fortalece. Foi a presença de Deus que fez com que aquele povo atravessasse aqueles tantos quilômetros de mar
sem sequer molhar seus pés quando fugiam do Egito. Então, meus amados, que nós venhamos buscar mais do Senhor, que nós venhamos buscá-lo pela madrugada em oração, que nós venhamos manter nossos olhos fixos no céu e que nós venhamos ter discernimento nesse momento tão delicado que nós estamos atravessando. Eu deixo essas palavras para vocês meditarem, para vocês buscarem de Deus um refrigério, uma orientação, uma direção para atravessar esse momento tão delicado ao qual o Senhor determinou que nós passássemos. Aí você pode me dizer, não, mas Deus é amor. Ele é amor, mas Deus também é justo juiz. E nada acontece sem que Ele permita. Então, se Ele permitiu, há um propósito. E que nós não venhamos questionar as vontades de Deus, mas aceitá-las com resignação, buscando a face dEle e reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Que nós precisamos, nós necessitamos estar prostrados diante dEle, nos arrependendo a todo momento dos nossos maus caminhos e buscando a única coisa que nós levamos aqui dessa terra, que é a nossa salvação. Aleluia. Para um dia estarmos no céu junto com Ele, ceando, nos alegrando e lembrando principalmente e olhando para Ele dizendo, valeu a pena esperar. Valeu a pena passar por tanta luta. Porque Deus, o céu é real, gente. E estar com Ele é o gozo que nos espera. É a alegria que nos espera nesta vida. Quando não mais nós estivermos aqui. Quando a igreja for arrebatada. Porque grande vai ser o ai daqueles que ficarem. Então, que nós vamos meditar. Aquele que ainda não se consertou, aquele que ainda não se prostrou, aquele que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não percam mais tempo. Façam isso e façam para ontem, porque as horas estão se esgotando. Está chegado o momento da igreja ser arrebatada. E para aqueles que ficarem, terão que passar pela grande tribulação, como está escrito no livro de Apocalipse. Vai ser terrível. Nos falta até palavras para descrever. Então, que nós vamos meditar nisso, amados. Que nós vamos orar por aqueles que ainda não reconheceram Jesus. Aqueles que ainda não estão entendendo, aqueles que ainda não perceberam o nível e a gravidade de tudo isso que nós estamos passando. E do que ainda está por vir. Eu deixo essa palavra para a meditação de nós, para a nossa meditação nesta noite, que nós vamos refletir e meditar nisso. E que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê discernimento. Em nome de Jesus.